a experiência mostra-nos que os futuros têm por princípio a deliberação e a ação, e que, de um modo geral, as coisas que não estão sempre em ato possuem a potência de ser e de não ser, de modo indiferente. Preparatório sobre os analíticos, escrito por Aristóteles em resposta a Eubólido de Mégara, sobre os futuros contingentes, é dizer, matéria de fundo dos livros. Livro 2. Pari Hermeneias. 1. Em primeiro lugar cumpre definir o nome e o verbo, depois, a negação e a afirmação, a proposição e o juízo. As palavras faladas são símbolos das afecções de alma, e as palavras escritas são símbolos das palavras faladas. E como a escrita não é igual em toda a parte, também as palavras faladas não são as mesmas em toda a parte, ainda que as afecções de alma de que as palavras são signos primeiros, sejam idênticas, tal como são idênticas as coisas de que as afecções referidas são imagens. Este tema foi versado no meu livro da alma, livro 1, pois faz jus a diferente disciplina. E tal como na alma tanto há um conceito independente do verdadeiro e do falso, como um conceito a que necessariamente pertence um ou outro, o mesmo se diz da palavra, pois é na composição e na divisão que o verdadeiro e o falso consistem. Os nomes e os verbos em si mesmos são semelhantes à noção que não é, nem composição, nem divisão, como homem, branco, quando nada lhes juntamos, não sendo nem verdadeiros, nem falsos. Prova, ircoservo significa deveras uma coisa, mas não é verdadeiro nem falso, a menos que lhe juntemos que há ou não há, universalmente falando, ou relativamente a um certo tempo. 2. O nome é uma locução, que possui um significado convencional, sem referência ao tempo, e de que nenhuma parte tem significação própria quando tomada separadamente. No nome Cálipos, com efeito, hipos, não tem em si mesmo, e por isso mesmo, qualquer significado, como o tem na expressão kalós hipos. O que ocorre nos nomes simples não ocorre nos nomes compostos, quanto aos primeiros, a parte não tem qualquer significado, enquanto que, nos últimos, ela contribui para o significado do todo, ainda que, considerado em separado, não haja significado. Por exemplo, na palavra epactrokeles, o nome kelis nada significa em si mesmo. Quanto à significação convencional, dissemos que nenhuma locução é por natureza um nome, mas só quando o nome se assume como símbolo. Pois, mesmo quando sons inarticulados como os dos animais significam algo, nenhum deles é chamado nome. Não, homem não é um nome. Não temos, com efeito, qualquer nome para designar tal expressão, pois não constitui nem uma afirmação, nem uma negação. Podemos admitir, quando muito, que é apenas um nome indefinido, pois se aplica paralelamente a não importa o que, ao que é, e ao que não é. Difilon, parafilon, e outras expressões deste tipo, não são nomes, são casos de um nome. A definição destes casos é no demais idêntica à do nome, mas a diferença é a de que, combinações feitas com é, era, será, não formam proposições verdadeiras nem falsas, contrariamente ao que ocorre sempre com o nome. Por exemplo, é difilon, ou não é difilon, são expressões nem verdadeiras nem falsas. 3. O verbo é o que junta ao seu próprio significado o significado do tempo atual. Nenhuma das suas partes consideradas separadamente significa ser o que for, e indica sempre algo que se predica de outro. Digo que ele significa, além do significado próprio, o tempo, por exemplo, saúde é um nome, mas está de boa saúde é um verbo, pois a sua própria significação acrescenta a actualidade desse estado. Por isso, o verbo é sempre o signo do que se afirma de outro, isto é, de coisas inerentes a um sujeito, ou contidas em um sujeito. Uma expressão como está não bem, ou está não doente não é um verbo. Ainda que junte a sua significação à do tempo, e que pertença sempre a um sujeito, esta variedade não tem nome. Digamos ser, a falta de melhor, um verbo indefinido, pois se aplica indiscriminadamente ao serial não ser. As expressões estava bom, ou estará bom situam-se no mesmo grupo, não sendo um verbo, mas casos de um verbo. Difere do verbo porque o verbo junta a sua significação à do tempo presente, enquanto o caso de tempo indica todos os tempos que envolvem o tempo presente. Os verbos são em si mesmos nomes, e possuem uma significação determinada, pois, ao serem pronunciados, fixam o pensamento do ouvinte, o qual o tem em repouso, mas ainda não significam que algo é ou não é. De fato, ser e não ser não apresentam um significado relativo ao sujeito, e ainda mais o termo sendo,
se nos limitarmos a utilizar tais formas isoladas. Em si mesmas tais expressões nada são, mas juntam ao próprio significado urna certa síntese que dificilmente poderíamos conceber sem as expressões compostas. 4. A locução é um som oral com um significado convencional, em que cada parte, separadamente considerada, apresenta um significado como enunciação e não como afirmação ou negação. Pretendo dizer, por exemplo, que a palavra homem significa algo, mas em si mesmo não afirma nem nega, só haverá afirmação ou negação se lhe juntarmos outro elemento. Todavia, cada uma das sílabas da palavra homem nada significa, como na palavra rato, a sílaba tor não é significativa, é apenas um som. Somente nas palavras compostas a sílaba é significativa, ainda que o não seja por si mesma, tal como já mostramos atrás. Toda a locução tem um significado, ainda que não orgânico, mas, como afirmamos, por convenção. Por conseguinte, nenhuma locução é uma enunciação, só sendo a locução em que há verdade ou falsidade, o que não sucede em todos os casos, é zero. Assim, uma súplica é uma enunciação, mas não é, nem verdadeira, nem falsa. Deixemos de lado os outros tipos de locução, pois o seu exame pertence mais à retórica e à poética. Por agora, tentemos considerar a enunciação. 5. A primeira espécie de proposição simples é a catáfase, a segunda é a apófase. Todas as demais constituem uma unidade apenas, mediante a conjunção ou ligação das partes. Toda a proposição depende necessariamente de um verbo ou da flexão de um verbo, e, com efeito, a noção de homem, a qual não acrescentemos, nem é, nem era, nem será, nem nada deste gênero, ainda não constitui uma proposição. Nesse caso, por que motivo uma expressão como animal pedestre bípede é admissível como una e não múltipla? Não é decerto por essas palavras serem pronunciadas umas a seguir as outras que a expressão é una, mas este problema inere a outra disciplina. É uma proposição que exprime, seja uma coisa, seja uma unidade de coisas resultante da ligação das partes, são compostas as proposições que exprimem multiplicidade, e não um uno, ou em que as partes não estão ligadas. Dizemos que o nome e o verbo são simples fases, pois é evidente que ao exprimirmos alguma destas coisas não formamos uma proposição, e isso ocorre quando expressamos uma opinião, ou alguém nos propõe uma questão, à qual damos uma resposta espontânea. Uma espécie destas proposições é simples, por exemplo, afirmar algo de um sujeito e negar algo de um sujeito. A outra espécie compreende as proposições formadas por proposições simples, é o caso, por exemplo, de um juízo já feito. A proposição simples é uma emissão de voz com um significado relativo à presença ou à ausência de um predicado em um sujeito, em conformidade com os tempos. 6. Catáfase é uma proposição de algo acerca de outro, apófase é a declaração de que algo está separado de outro. E como é possível afirmar o que pertence a uma coisa e o que não lhe pertence, o que não lhe pertence como pertencendo-lhe, e o que não lhe pertence como não lhe pertencendo, e isto se pode fazer por referência aos tempos que estão fora do presente, tudo o que se afirma é negável, e tudo o que se nega é afirmável. É portanto evidente que a toda afirmação corresponde uma negação oposta, e a toda negação corresponde uma afirmação. Chamamos antífase a oposição de uma afirmação e de uma negação. E entendo por oposta a proposição que enuncia o mesmo predicado do mesmo sujeito, mas numa acepção que não seja meramente homônima, sem prejuízo de outras exactidões deste tipo, que compilamos, para enfrentar as sutilezas dos sofistas. 7. Há coisas universais e coisas particulares, e denomina universal isso cuja natureza é a de ser afirmada de vários sujeitos, e de particular o que não pode tal, por exemplo, homem é um termo universal, e Calias um termo singular ou particular. Então é necessário que a proposição de que tal coisa pertence ou não pertence a um sujeito se aplique tanto ao universal como ao particular. Se, por conseguinte, enunciarmos universalmente de um universal, por um lado, que uma coisa lhe pertence, e, por outro lado, que não lhe pertence, teremos aí duas proposições contrárias. Ao dizer enunciar universalmente de um universal, entendo, por exemplo, formar proposições, tais como o todo homem é branco, nenhum homem é branco. Mas quando, lendo ainda por sujeito um universal, duas proposições não são universais, elas não são proposições contrárias, ainda que, por vezes, o significado seja contrário.
Eis alguns exemplos de proposições acerca de universais, mas que não são de enunciado universal. O homem é branco, o homem não é branco. Homem é universal, mas a proposição não é enunciada de modo universal, pois o termo todo não exprime o universal, mas somente que o sujeito é assumido como universal. Ora, nenhuma das proposições acima contém o termo todo que, de resto, lhe pode conferir o caráter de universal, apesar de o sujeito não ser universal pelo fato de ser referido ao todo. Mas se ao predicado universal atribuímos o sujeito universal, a proposição não será verdadeira, pois não é verdadeira nenhuma afirmação em que o universal é atribuído ao predicado universal, como ocorre na proposição todo homem é todo animal. A oposição que denomino de contradição é a de uma afirmação que exprima um sujeito universal em universal acepção, a de uma negação que exprima o mesmo sujeito mas não na sua acepção universal. Por exemplo, todo homem é branco. Nenhum homem é branco. Algum homem não é branco. Algum homem é branco. A oposição de contrariedade é da afirmação de um sujeito universal à negação de um sujeito universal. Por exemplo, todo homem é branco. Todo homem é justo. Nenhum homem é branco. Nenhum homem é justo. Vemos que estas últimas proposições não podem ser simultaneamente verdadeiras, enquanto que as suas opostas podem eventualmente ser verdadeiras acerca do mesmo sujeito. Por exemplo, algum homem não é branco. Algum homem é branco. Em todos os pares de contraditórios sobre os universais assumidos universalmente um deles é portanto necessariamente verdadeiro, e o outro necessariamente falso. É este também o caso dos que se referem ao singular, por exemplo, Sócrates é branco, Sócrates não é branco. Mas das proposições que, referentes ao universal, não são enunciadas universalmente, nunca se pode dizer que uma é verdadeira e outra falsa. Com efeito, é verdadeiro dizer simultaneamente que o homem é branco e que o homem não é branco, que o homem é belo e que o homem não é belo, pois se o homem é feio não é belo, e se ele devém algo, ainda não é esse algo. À primeira vista pode pensar-se que isto é um absurdo, já que a proposição o homem não é branco parece significar que nenhum homem é branco, mas tais proposições não têm o mesmo significado, nem são necessariamente simultaneamente verdadeiras e falsas. É também óbvio que a uma afirmação singular só pode equivaler uma negação singular, pois é necessário que a negação negue o mesmo predicado afirmado pela afirmação, requerendo-se, ainda, que o sujeito seja em ambos os casos universal ou singular, e que o sujeito seja assumido ou não em toda a extensão. Por exemplo, quando digo Sócrates é branco, Sócrates não é branco. Mas se negar outro predicado, ou se o predicado sendo o mesmo, o sujeito é outro, estaremos então perante, não uma negação oposta, mas uma negação muito diferente. A proposição todo homem é branco opõe-se a de que algum homem não é branco, a algum homem é branco, nenhum homem é branco, a o homem é branco, o homem não é branco. Demonstramos assim que, a uma afirmação singular só se opõe, em oposição contraditória, uma negação simples, e já indicamos alguns exemplos de proposições. Também acrescentamos que os contrários são outra espécie de proposições, e também explicamos quais são essas proposições. Por fim, definimos que dois contraditórios nem sempre são, um verdadeiro, e falso outro, dissemos as razões, e explicamos as condições em que uma é falsa, se a outra for verdadeira. 8. Uma propostal é una ou singular quando afirma ou nega um predicado, e não mais, acerca de um sujeito, seja o sujeito universal ou não, e seja a proposição universal ou não. Por exemplo, todo homem é branco. Algum homem não é branco. O homem é branco. Nenhum homem é branco. O homem não é branco. Algum homem é branco. Em que o adjetivo branco tem apenas um significado. No entanto, se um nome tiver mais do que um significado, e for referido a duas coisas que não formam na realidade uma só coisa, a afirmação deixa de ser una, e também a negação deixa de ser una. Por exemplo, se referirmos a palavra hábito, ao mesmo tempo, a cavalo e a homem, a proposição o hábito é branco não é uma afirmação una, e nem a equivalente negação será una. Esta proposição, com efeito, nada difere da proposição o homem e o cavalo são brancos, que, por sua vez, não difere destas duas proposições, o cavalo é branco, e o homem é branco. Se, por conseguinte, estas últimas duas exprimem várias coisas, quer dizer,
são complexas, é também evidente que a primeira, ou significa várias coisas, ou nada significa, pois não há nenhum homem-cavalo. De onde resulta que, para esta espécie de proposições, duas contraditórias não são necessariamente verdadeira, uma, e necessariamente falsa, outra. 9. As afirmações e as negações acerca de coisas presentes ou pretéritas são necessariamente verdadeiras ou falsas, e as proposições contraditórias acerca de universais com sujeito universal são também, e sempre, uma verdadeira e outra falsa. O mesmo é afirmável, como já dissemos, no caso dos sujeitos singulares. Pelo contrário, tratando-se de proposições de sujeito universal, mas que não são universais, esta necessidade não se verifica, e sobre este aspecto já demos a conveniente explicação. No entanto, para as proposições singulares, cujo predicado se refere ao futuro, a solução é outra. Se, na verdade, toda afirmação ou toda negação é verdadeira ou falsa, todo o predicado afirmado ou negado deve pertencer ou não ao sujeito. Por conseguinte, se alguém afirmar que algo será, enquanto outrem afirma algo não será, é evidentemente de toda a necessidade que um dos dois diga a verdade, pois toda afirmação, ou toda a negação é, ou verdadeira, ou falsa. A afirmação e a negação não podem ser simultaneamente verdadeiras em casos deste tipo, pois, se é verdade dizer que algo é branco ou que algo não é branco, e também na recíproca, que algo é branco ou algo não é branco, a afirmação é tão verdadeira como a negação. Se não é branco, cometemos erro, e se cometemos erro, dizendo branco, e se algo não é branco, resulta que a afirmação ou a negação é necessariamente verdadeira ou falsa. Sendo assim, nada é, nem será, seja por efeito do acaso, seja de modo indeterminado, algo que, no futuro, possa indiferentemente ser ou não ser, por contingência, mas tudo se realiza por necessidade, sem qualquer determinação. Com efeito, ou bem quem sustente que algo será, ou bem quem sustente o contrário, há de falar com verdade desse caso. Isso pode exacte igualmente ocorrer ou não ocorrer, se uma ou outra afirmação não for necessariamente verdadeira, porque a palavra contingente não é mais do que a indeterminação quanto ao presente e quanto ao futuro, sendo aquilo que pode suceder deste, ou daquele modo. Além disso, se uma coisa agora é branca, então foi verdadeira a afirmação anterior de que ela seria branca, de modo que seria sempre verdadeiro dizer não importa de que coisa, que ela é ou ela será. Mas se em todo o tempo fosse verdadeiro afirmar que uma coisa é ou será, não é no entanto possível que ela não seja, ou não venha a ser. Ora, o que não pode ser é impossível que seja, e o que não pode ser é necessariamente. De onde resulta que todos os futuros se produzem necessariamente, por conseguinte, nada acontece por contingência, nem por indeterminação, pois onde há acaso não há necessidade. Não é todavia possível pretender que nem a afirmação, nem a negação são verdadeiras, que não se possa dizer, por exemplo, que um tal evento se realizará, ou que não se realizará. Primeiro, porque, se a afirmação fosse falsa, a negação não seria verdadeira, e porque, por sua vez, se esta fosse falsa, a afirmação poderia não ser verdadeira. Em segundo lugar, suponhamos como verdadeiro dizer que algo é ao mesmo tempo branco e grande. Estas duas qualidades devem pertencer necessariamente ao sujeito, tanto uma como a outra, e se for verdadeiro afirmar que elas lhes pertencerão amanhã, amanhã elas hão de pertencer-lhe realmente. Mas como, de um acontecimento, admitimos que não podemos dizer que ele se realizará ou não realizará amanhã, a contingência desaparecerá. Se tomarmos, por exemplo, uma batalha naval, será necessário dizer que a batalha naval ocorrerá e que a batalha naval não ocorrerá. Tais são, por isso, com outros de análogo teor, os absurdos em que caímos, se admitirmos que, para toda a afirmação e para toda a negação, quer se trate de proposições universais de sujeito universal, quer de proposições singulares, uma das opostas é necessariamente verdadeira e outra falsa, e que não há contingência no futuro, mas que, pelo contrário, todas as coisas ocorrem por efeito da necessidade. Em virtude deste juízo, não haveria necessidade de deliberar, nem de ter preocupações, na certeza de que, adotada uma dada conduta, o resultado estaria determinado, e que se não adotássemos essa conduta, o resultado não se atingiria. Nada impede que, com uma antecedência de 10.000 anos, alguém prediga um evento, e que outrem prediga o contrário, o que necessariamente se realizará é uma das duas predições, seja ela qual for, tornada verdadeira naquele momento. Pouco importa, aliás, que se haja feito uma afirmação ou uma negação,
dado ser evidente que o real não é menos do que é, apesar da afirmação ou da negação de ser ou de poder ser, uma vez não ser a afirmação nem a negação que levará os acontecimentos à realização, mesmo que anunciados com 10.000 anos de antecedência, ou não importa com outra antecedência qualquer. Daí resulta que, se uma das coisas se realizasse de tal modo que uma das proposições contraditórias fosse verdadeira, seria necessário que ela se tornasse real, e o conjunto dos acontecimentos processou-se sempre, por hipótese, de modo a acontecer necessariamente. Pois isso de que se disse com verdade que acontecerá, não pode deixar de acontecer, e do que aconteceu seria sempre verdadeiro dizer que aconteceria. Mas se estas consequências forem inadmissíveis, a experiência mostra-nos que os futuros têm por princípio a deliberação e a ação, e que, de um modo geral, as coisas que não estão sempre em ato possuem a potência de ser e de não ser, de modo indiferente, tais coisas tanto podem ser como não ser, e, pois, acontecer ou não acontecer. Temos numerosos exemplos à vista. Por exemplo, esta capa pode ser cortada em duas, mas também pode não ser cortada em duas, pode devir usada ou perder-se antes disso, e não pode ser cortada em duas, pois, a menos que este fosse o caso, a destruição prévia da capa não era possível. O mesmo é dizível de qualquer acontecimento ao qual se atribui análoga possibilidade, é por conseguinte evidente, digo, que não é por necessidade que todas as coisas são ou serão. Há contingentes, e por isso, neste caso, a proposição afirmativa não é mais verdadeira do que a negativa, nem uma mais falsa do que outra, mesmo que a tendência num certo sentido seja mais forte e mais constante, ou que o acontecimento venha noutro sentido, que não aquele. O que é deve ser necessariamente quando é 35, e o que não é, não pode ser, quando não é, eis uma afirmação necessária. Mas tanto não significa que tudo o que é será por necessidade, e que tudo o que não é, não será necessariamente. De fato, não significa o mesmo dizer que todo ser, quando é necessariamente, e dizer, como afirmação absoluta, que o ser é necessariamente. O mesmo se afirma de tudo o que não é, e idêntica distinção é aplicável às proposições contraditórias. Quer dizer, toda coisa necessariamente ou não é, será ou não será, e no entanto, se olharmos estas duas alternativas em separado, não podemos dizer qual delas é necessária. Por exemplo, necessariamente amanhã haverá uma batalha naval, ou amanhã não haverá uma batalha naval, mas não é necessário que amanhã haja uma batalha naval, e também não é necessário que amanhã não haja batalha naval. Mas que amanhã haja ou não haja uma batalha naval, eis o que é necessário. E assim como a verdade das proposições consiste na sua conformidade com os sujeitos, torna-se evidente que, se estes sujeitos se comportam de um modo indeterminado, e estão na posse de contrários, o mesmo se verificará com as proposições contraditórias correspondentes. Encontramo-nos exatamente do mesmo modo face às coisas que não são sempre, ou que não são em todo o tempo. É portanto necessário que uma das duas proposições contraditórias seja verdadeira e outra falsa, mas não é necessário que uma seja isto e outra aquilo. Não importa qual seja, e ainda que uma seja mais verossímil do que outra, ainda não é, por isso, e por enquanto, nem verdadeira, nem falsa. Por conseguinte, não é claramente necessário que, de duas proposições opostas entre si, como a afirmação e a negação, uma seja verdadeira e, a outra, falsa. Com efeito, não é ao modo dos actuais que se comportam os potenciais, ou que ainda não são em acto de ser ou de não ser, mas sim do modo que acabamos de explicar. Uma proposição afirmativa é a que afirma que algo se conforma com algo, e o sujeito tanto é um nome, como algo não nominado, sendo necessário que, na afirmação, o predicado seja uno, e o sujeito a que o predicado se refere, seja uno. Já expliquei atrás o que se entende por nome e por não nome. Disse, com efeito, o termo não-homem não é um nome propriamente dito, mas um nome indefinido, pois é algo de uno que o indefinido significa, também ele, em certo sentido. Do mesmo modo, a expressão não está de boa saúde não é um verbo propriamente dito, mas um verbo indefinido. Por conseguinte, as afirmações e as negações fazem-se a partir, já de um nome e de um verbo propriamente ditos, já de um nome e de um verbo indefinidos. Sem verbo, não há nem afirmação, nem negação, porque os termos será, era, devem, e outros do mesmo tipo, são verbos em virtude da definição que demos de verbo, uma vez que a sua significação juntam a referência de tempo. Por isso, a afirmação e a negação primeiras são, por exemplo, o homem é,
o homem não é. As segundas são o não-homem é, o não-homem não é. As terceiras são todo homem é, e todo homem não é, todo não-homem é, e todo não-homem não é. O mesmo razoamento aplica-se também aos casos dos tempos pretérito e futuro. Quando há outros dois termos e o verbo ser na forma e se aplica a cor no terceiro termo, o número de proposições opostas é duplicado. Digo, por exemplo, que, na proposição o homem é justo, o verbo é, chame-se nome ou verbo, constitui o terceiro elemento da afirmação. Por este motivo, teremos aqui 4 proposições, em que 2 delas correspondem, na sua sequência, em referência à afirmação e à negação, a privações, as outras 2, não. Suponho que o verbo é se junta ao termo justo, ou ao termo não justo, e por conseguinte teremos 2 afirmativas, como teremos 2 negativas se juntarmos o termo não é, teremos então 4 proposições. A inteligência da exposição será facilitada pelo seguinte quadro exemplificativo. O homem é justo. O homem não é justo. O homem é não justo. O homem não é não justo. Nestes diversos exemplos, vemos como é e não é serão juntos a justo e não justo. Tal é a ordem na qual estas proposições estão dispostas, e que indicamos nos analíticos. Se utilizarmos os sujeitos em extensão universal, o modo de proceder é o mesmo. Assim, todo homem é justo. Algum homem não é não justo. Algum homem não é justo. Todo homem é não justo. Todavia, não é do mesmo modo que as proposições opostas no nosso quadro pela diagonal, podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, ainda que o possam ser em alguns casos. Eis portanto os nossos 2 pares de proposições opostas. Mas há ainda 2 outros pares, é quando um terceiro termo é junto a não-homem, considerado como uma espécie de sujeito. O não-homem é justo. O não-homem não é não justo. O não-homem não é justo. O não-homem é não justo. Não haverá, contudo, um número maior de proposições opostas, mas o último destes grupos permanecerá distinto dos precedentes, visto que tem por sujeito o nome indefinido. Não-homem. Nas proposições onde o verbo é não pode entrar, como quando dizemos tem saúde. Passeia, o verbo produz o mesmo efeito, como se o verbo aplicado fosse é. Por exemplo, as seguintes proposições. Todo homem tem saúde. Todo não-homem tem saúde. Todo homem não tem saúde. Chuk do não-homem não tem saúde. Em tais casos convém evitar dizer não todo homem, pois a partícula negativa não deve ser junta a homem, dado que o termo todo não significa que o sujeito é universal, mas significa que o sujeito enquanto tal é assumido em toda a sua extensão. Tanto resulta evidente em proposições, tais como: o homem tem saúde. O homem não tem saúde. O não-homem tem saúde. O não-homem não tem saúde. Estas proposições distinguem-se das anteriores, por serem indefinidas e não universais na forma. Por conseguinte, os termos todo e nenhum não significam mais do que um sujeito tomado em toda a sua extensão. O resto da proposição permanece o mesmo, logo a adjunção a efetuar deve ser a mesma. A negação contrária à proposição todo animal é justo é a que se exprime, nenhum animal é justo. É evidente que estas 2 proposições nunca serão ao mesmo tempo verdadeiras, nem aplicáveis a um único sujeito. Em contrapartida, as suas opostas serão por vezes verdadeiras ao mesmo tempo, este será o caso de, por exemplo, algum animal não é justo. Algum animal é justo. Eis agora como estas proposições se desenvolvem da proposição todo homem é não justo seguisse a proposição nenhum homem é justo, da proposição algum homem é justo seguisse a oposta de algum homem não é não justo, isto é, algum homem é não justo, pois que há um homem justo conclui-se necessariamente. É também manifesto que, no respeitante às proposições de sujeito singular, se a uma dada questão responde uma proposição negativa verdadeira, uma proposição afirmativa será também verdadeira. Por exemplo, na pergunta Sócrates é sábio? Não, podemos dizer, Sócrates é não sábio. Em contrapartida, no relativo aos sujeitos universais, nenhuma proposição afirmativa universal indefinida é verdadeira, antes ou sendo uma proposição negativa. Por exemplo, se é que pode dizer-se, todo homem é sábio.
e a resposta for negativa, inferir daí que todo homem é não sábio, seria falso, enquanto a inferência logo nem todo homem é sábio, é verdadeira. Esta última é a proposição oposta, e a precedente a contrária. As expressões negativas de nome ou de verbo indefinidos, como não homem ou não justo, poderiam considerar-se como negações sem nome ou sem verbo, enquanto tais. De fato, elas não são tal, porque a negação é necessariamente verdadeira ou falsa. Ora, limitarmos-nos a dizer não homem sem nada lhe acrescentar, é dizer apenas o que diz a palavra homem, é mesmo achar-se mais, já na verdade, já no erro. A proposição todo não homem é justo não é idêntica por sentido a nenhuma das precedentes proposições, nem sequer do seu contraditório, algum não homem não é justo. Em contrapartida, a proposição todo não homem é não justo significa o mesmo que nenhum não homem não é justo. A metástase do sujeito e do verbo não envolve qualquer mudança no sentido da proposição, assim, o homem é branco, branco é o homem. Se, na verdade, não fosse assim, haveria várias negações para uma simples afirmação, mas já demonstramos que a uma negação corresponde uma única afirmação, pois a proposição o homem é branco tem por negação o homem não é branco, e se a proposição branco é o homem não tivesse o mesmo significado que o homem é branco, ela teria por negativa, por exemplo, branco não é o não homem, ou branco não é o homem. Mas a primeira é a negação da proposição branco é o não homem, e a segunda, a da proposição o homem é branco. Haveria então duas contraditórias para uma única proposição, pelo que se torna evidente que a transposição do nome do verbo não afeta o sentido nem da afirmação nem da negação. 11. Afirmar ou negar um só predicado de vários sujeitos, ou vários predicados de um único sujeito, sem que o que se exprime por uma pluralidade de palavras seja deveras uno, não é, nem uma afirmação una, nem uma negação una. Não chamo uno as coisas que, sendo designadas por uma única palavra, não possuem todavia uma unidade na sua composição. Por exemplo, o homem é sem dúvida animal, bípede doméstico, mas estas coisas unem-se entre si em algo de uno, formado por aquelas determinações, enquanto de branco, o homem, e passear, não se forma uma coisa una. Então, se, destes três termos, assumidos cornos sujeitos, afirmarmos um único predicado, não haverá real unidade de afirmação, mas unidade meramente verbal, sendo múltiplas as afirmações. Se de um só sujeito afirmar esses três termos, a título de predicados, também não haverá unidade de afirmação, mas as afirmações serão por igual múltiplas. Se a interrogação dialética é a procura de uma resposta requerida, seja a proposição em si mesma, seja um dos dois componentes da contradição, e a proposição será componente por si mesma de uma contradição, a resposta a dar não deve ser uma proposição una, porque a interrogação carece também ela de unidade, mesmo se a resposta for verdadeira. No livro dos tópicos dou explicações sobre este assunto. Ao mesmo tempo, é evidente que uma interrogação acerca da natureza de uma coisa não é uma interrogação dialética, porque a interrogação deve permitir a liberdade de enunciação indiferente de um ou outro componente da contradição, por isso que é, antes de mais, necessário definir a coisa e perguntar em seguida se essa é ou não é a definição da coisa, por exemplo de homem. Os predicados tanto podem ser composições de predicados distintos unidos para formarem tudo um único predicado, como, ao contrário, isso não se verificar. Como surge esta diferença? Primeiro, acerca do homem é igualmente verdadeiro enunciar em separado que é animal e que é homem, ou reunir estas determinações numa só. Homem e branco são também predicados reuníveis, enquanto com sapateiro remendão e bom não é lícito dizer bom sapateiro remendão. Admitir que a verdade de cada predicado separado obriga a de predicado composto, é caminho para muitos absurdos. Acerca do homem é verdadeiro afirmar homem e branco, e pois é verdadeiro afirmar o predicado total. Sendo assim, resulta que o composto terá branco e bem assim o predicado total, o que vem a dar homem branco, branco, e assim, até ao infinito. Se tomarmos os nomes músico, branco e passeia, poderemos multiplicar as combinações destes predicados, de modo que, se é lícito dizer Sócrates é Sócrates e homem, também podemos dizer Sócrates homem, ou que, se Sócrates é homem e bípede, é também homem bípede. Afirmar, portanto, de forma absoluta, que as combinações dos predicados são possíveis sem exceção, é evidentemente uma queda em múltiplos absurdos. Digamos, pois, qual o princípio que importa? Os predicados e os termos de que podemos fazer uma afirmação, mas que são acidentais.
Já em relação ao sujeito, já em relação um ao outro, esses não podem ser combinados em unidade. Por exemplo, o homem é músico e branco. Branco e músico não podem formar uma unidade, pois só por acidente ambos pertencem simultaneamente ao mesmo sujeito. E ainda que fosse verdadeira a afirmação de que o branco é músico, os termos músico e branco ainda não formariam uma coisa una, pois é por acidente que os termos branco e músico se combinam para formar uma unidade. Assim, é por isso que não podemos dizer, com absolutidade, bom sapateiro remendão, enquanto é lícito dizer animal bípede, porque, neste último caso, a predicação não ocorre por acidente. Também não podemos formar unidade com predicados em que um contenha ou implique o outro, por isso não podemos combinar repetidamente branco, nem dizer homem como homem animal ou homem bípede, pois animal e bípede já estão contidos em homem. Podemos, contudo, aplicar um predicado simples acerca de um caso singular, por exemplo, é lícito afirmar de um determinado homem que é homem, ou de um determinado homem branco que é homem branco. No entanto, nem sempre isto é possível, como, por exemplo, quando no termo adjunto se acha contido algum oposto, que importa a contradição. Assim, não é verdadeiro, é mesmo falso, dizer que um homem morto é homem, mas se o termo adjunto não contiver a contradição, a predicação será válida. Será que a presença de uma contradição no termo torna sempre a predicação incorrecta, enquanto que a sua ausência nem sempre a torna correcta? Vejamos a proposição Homero é isto, por exemplo, poeta. Segue-se ou não que é Homero? É só por acidente que o verbo é se afirma de Homero, e a afirmação exprime apenas que Homero é poeta e não que Homero é, em absoluta acepção. Por isso, só nas predicações que não estão sujeitas a qualquer contradição, quando os nomes se substituem por definições, em que a predicação se faz por essência e não por acidente, é que temos o direito de afirmar um predicado de um sujeito singular em acepção absoluta. Quanto ao não ser, não é verdadeiro dizer que é, já que é apenas um domínio da opinião, e a opinião acerca do não ser não é a de que ele é, mas a de que o não ser não é. 12. Uma vez feitas as distinções precedentes, importa analisar como se comportam entre elas as negações e as afirmações que exprimem o possível e o não possível, o contingente e o não contingente, o impossível e o necessário. A questão apresenta algumas dificuldades. Admitimos que, entre as enunciações compostas, as que se opõem por serem contraditórias são as que se correspondem uma à outra pelo verbo é ou pelo verbo não é. Por exemplo, o homem é tem por negativo o homem não é, e não está, o não homem é, e o homem é branco tem por negativo o homem não é branco, e não o homem é não branco. Se assim não fosse, como a afirmação e a negação são verdadeiras quanto a todos os sujeitos, seguir-se-ia a licitude da afirmação que dissesse que o lenho é o homem não branco. Sendo assim, também será para as proposições em que o verbo é não vem adjunto e em que o verbo que o substitui assume a sua função. Por exemplo, o homem passeia não terá por negação o não homem passeia, mas o homem não passeia. Não há, de fato, nenhuma diferença entre dizer o homem passeia e o homem passeante. Se a regra, portanto, vale em todos os casos, a enunciação é possível teria por negação é possível que não, e não é possível mas parece que a mesma coisa pode ser ou não ser indiferentemente, tudo o que pode ser cortado ou possa passear também pode de igual modo não ser cortado ou não passear, porque tudo o que assim é em potência nem sempre o é em acto, de sorte que a negação também lhe pertence, porque o que é capaz de passear é também capaz de não passear, e o que pode ver também pode não ver. Todavia, é impossível que duas proposições opostas sejam verdadeiras se ditas do mesmo sujeito. Por exemplo, é possível que seja não onde se infere, ou que não podemos afirmar e negar ao mesmo tempo o mesmo predicado do mesmo sujeito, ou que não é a adjunção dos verbos e não é que contribui para formar as proposições afirmativas e negativas. Ora, se é exato que a primeira consequência é inadmissível, torna-se necessário adoptar a outra. A negação de é possível que se já é, não é possível que seja. De modo semelhante dizemos na proposição é contingente que isso aconteça, que tem, por negação, não é contingente que isso aconteça. As outras proposições análogas sujeitam-se à mesma regra, quando se referem ao necessário e ao impossível. Isto passa-se como nas proposições já estudadas acima, em que os verbos em não é estavam adjuntos nas proposições que tratavam, uma, do branco e, outra, do homem.
O mesmo aqui, é possível e não é possível desempenham a função de sujeito, e as expressões é possível e é contingente são adjuntas e determinam, tal como acima, os verbos é e não é, no relativo ao verdadeiro e ao falso, a possibilidade ou não possibilidade de uma coça. É possível que não seja não tem por negativa não é possível que seja, mas não é possível que não seja, e a negação de é possível que seja não é possível que não seja, mas não é possível que seja. Parece, nesse caso, haver correlação entre as proposições é possível que ponto seja e é possível que não seja. Com efeito, a mesma coisa implica ser e não ser, pois estas proposições não são contraditórias entre si. Pelo contrário, as proposições é possível que seja e não é possível que seja não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo do mesmo sujeito, porque são opostas. Também as proposições é possível que não seja e não é possível que não seja nunca são simultaneamente verdadeiras do mesmo sujeito. De igual modo, é necessário que se a não tem por negativa é necessário que não seja, mas não é necessário que se a negação de é necessário que não seja não é necessário que não seja. E assim, é impossível que seja não tem por negativa é impossível que não seja, mas não é impossível que seja, a negação de é impossível que não seja não é impossível que não seja. De um modo geral, como dissemos, as enunciações como que isto seja ou que isto não seja devem ser postas como matéria do discurso. Quanto aos modos em causa que fazem a afirmação e a negação, temos de juntar a essas afirmações ou negações, que seja e que não seja. Os pares de proposições seguintes devem considerar-se proposições opostas contraditórias. É possível, não é possível. É contingente, não é contingente. É impossível, não é impossível. É necessário, não é necessário. É verdadeiro, não é verdadeiro. 13. As consecuções efetuam-se de modo regular se dispusermos as proposições da forma a seguir. Da proposição é possível ser seguir-se a contingente ser, proposição que é recíproca com a primeira, assim como não é impossível ser e não é necessário ser. Da proposição é possível não ser ou é contingente não ser, seguem-se não é necessário não ser, e não é impossível não ser. Da proposição não é possível ser, ou não é contingente ser, segue-se é necessário não ser e é impossível ser. Enfim, da proposição não é possível não ser, ou não é contingente não ser, segue-se é necessário ser e é impossível não ser. Com a ajuda deste quadro, consideremos o exposto. É possível ser, não é possível ser. É contingente ser, não é contingente ser. Não é impossível ser, é impossível ser. Não é necessário ser, é necessário não ser. É possível não ser, não é possível não ser. É contingente não ser, não é contingente não ser. Não é impossível não ser, é impossível não ser. Não é necessário não ser, é necessário ser. As proposições é impossível ser e não é impossível ser, são consecutivas ou implicadas nas proposições é possível, é contingente, e não é possível, não é contingente, de uma forma contraditória por inversão, pois a proposição é possível seguir-se a negativa é impossível, quer dizer, a negação de é impossível, afirmativa, implica a negação de é possível, ou, o que vem a dar no mesmo, de não possível. Vejamos agora como se comporta o modo do necessário. Este caso é distinto, e as proposições contrárias serão consecutivas das contraditórias do possível e do contingente, enquanto que as contraditórias estarão separadas uma da outra. Com efeito, a proposição não é necessário ser não é a negação da proposição é necessário não ser, pois estas duas proposições podem ser verdadeiras, uma e outra, do mesmo sujeito, pois quando é necessário que uma coisa seja ela é necessariamente. A razão pela qual, dizemos, o necessário não segue as mesmas regras de consecução dos outros modos, é porque, ao utilizar-se com um sujeito contrário, predicar a impossibilidade é o mesmo que afirmar a necessidade. Isto é, supondo que para uma outra coisa é impossível ser logo é necessário, não que seja, mas que, pelo contrário, não seja. Supondo ainda que uma outra coisa não seja, ela deve necessariamente ser assim, pois, se estas proposições que afirmam o impossível ou, na inversa, negam, se acham como consecutivas das que predicam a possibilidade ou a não possibilidade, as que predicam a necessidade seguir são aquelas com o sujeito contrário. As proposições é necessário e é impossível não têm significado idêntico, e unem-se ou relacionam-se, como dissemos, de modo inverso.
Não poderíamos postular também que é impossível que os contraditórios do necessário se comportem deste mesmo modo? Porque, quando é necessário que uma coisa seja, é também possível que ela seja, caso contrário teríamos a negação implícita, pois é preciso afirmar ou negar, se, portanto, não é possível, ela é impossível, e sendo assim é impossível que seja uma coisa que deve necessariamente ser, o que é absurdo. Ora, da proposição é possível se o S, por consequência, não é impossível, e desta última segue-se que não é necessário, de onde resulta que o que deve ser necessariamente não é necessariamente, o que é um absurdo. Além disso, da proposição é possível que seja não se segue, nem é necessário que seja, nem é necessário que não seja, porque desta proposição extrai-se uma dupla potencialidade, pois, se uma das duas mencionadas proposições fosse verdadeira, não teríamos então duas alternativas. Uma coisa pode ser e todavia não ser, mas se é necessário que seja, ela não pode simultaneamente ser e não ser. Fica-nos, assim, que só a proposição não é necessário que não seja se segue a proposição é possível que seja, ou é possível. Esta proposição é verdadeira também quanto a proposição é necessário que seja. Por outro lado, esta proposição é a contraditória da que se segue a proposição não pode ser, ou não é possível que seja, pois esta última segue-se é impossível que seja, e é necessário que não seja, proposição cuja negação é não é necessário que não seja. Assim, a consecução destes contraditórios faz-se, também ela, do modo já indicado, e nenhuma impossibilidade provém de uma disposição deste tipo. Poderíamos interrogar-nos se, da proposição é necessário que seja, se segue é possível que seja, caso contrário, dela seguisse a contraditória não é possível. E se pretendermos que tal não é a contraditória, teremos de admitir que ela é possível não ser. Ora, estas duas proposições são igualmente falsas, quanto aplicadas ao que é necessariamente, portanto, é evidente que uma coisa pode ser cortada, ou não cortada, ser ou não ser, de modo que daí resultaria que o que é necessariamente poderia não ser, o que é falso. Mas é manifesto que não é sempre verdadeiro que o que pode, ou ser, ou passear, seja também, em potência, os contrários, pois há casos em que isto não é verdadeiro. Antes de mais, temos a potência dos possíveis não racionais, por exemplo o fogo, que tem a capacidade de emitir calor, outra potência não racional. As potências racionais são as que são em potência de vários efeitos, isto é, de contrários, enquanto as potências irracionais não se acham todas nesse caso. Como disse, o fogo não pode ao mesmo tempo emitir calor e não emitir calor, e o mesmo se diz de todas as outras coisas que estão em acto. Todavia, certas potências irracionais são também capazes de receber simultaneamente os contrários, mas quanto dissemos tem por mero propósito demonstrar que nenhuma potência recebe os opostos, mesmo quando eles equivalem à mesma noção do possível. Por vezes, certas potências dizem-se sem acepção homônima, com efeito, possível é em si mesmo ambíguo, pois tanto exprime o real em acto, quando dizemos, por exemplo, que um homem pode passear porque passeia de facto, e, de um modo geral, algo é possível porque já se encontra em acto isso que se afirma ser possível, como possível exprime que a coisa poderia tornar-se acto, quando dizemos, por exemplo, que um homem pode passear, porque poderá passear. Esta última espécie de potência pertence apenas aos seres móveis, enquanto a primeira pode também predicar-se dos imóveis. Nos dois casos, tanto quanto ao homem que passeia e está em acto, como para o que tem apenas a potência, é verdadeiro dizer que não é impossível que ele passeie, enquanto não é verdadeiro afirmar uma tal possibilidade do necessário, mas podemos afirmá-la da outra espécie de necessidade. Conclusão. Tal como o universal se segue do particular, o possível segue-se do necessário, embora a regra não envolva todo o possível. Podemos dizer, fora de dúvida, que o necessário e o não necessário são, para as coisas, o actual, o princípio de ser e de não ser, e que tudo mais deve ser considerado como derivado. O que acabamos de dizer mostra desde já com clareza que o que é necessariamente em acto, por conseguinte, se os seres eternos têm anterioridade, o ato também deve ser anterior à potência. Certos seres são actos sem potência, por exemplo, as substâncias primeiras, outras estão em ato com a potência, e são anteriores por natureza, mas posteriores segundo o tempo, enfim, outros nunca estão em ato, sendo puras potências. 14. Põe-se agora a questão de saber se a afirmação tem o seu contrário na negação ou em outra afirmação,
se a proposição que enuncia todo homem é justo tem por contrário nenhum homem é justo, ou se todo homem é justo tem por contrário todo homem é injusto. Tomando como exemplos Calias é justo, Calias não é justo, Calias é injusto, é preciso indagar quais destas proposições são contrárias. Supondo, como supomos, que os sons emitidos pela voz acompanham o que se passa na dianoia e que, na dianoia, é contrário o juízo que tem um predicado contrário como, por exemplo, o juízo todo homem é justo é contrário ao juízo todo homem é injusto, deve necessariamente ocorrer o mesmo com as afirmações pronunciadas. Mas se na dianoia não for o juízo de predicado contrário que é contrário, também a afirmação não será contrária à afirmação, antes será a negação enunciada. Por conseguinte, é necessário examinar qual o juízo verdadeiro contrário ao juízo falso, é o juízo da negação, ou esse que enuncia afirmativamente o contrário? Dou um exemplo, temos aqui um juízo verdadeiro acerca do sujeito bom, enunciando que ele é bom, um outro, que é falso, enunciando que não é bom, um terceiro, enfim, distinto dos outros dois, que diz é mau. Qual destes dois últimos juízos é contrário ao juízo verdadeiro? E como há um único contrário, segundo o qual destes dois juízos haverá contrariedade? Pensar que basta definir juízos contrários pelo fato de terem sujeitos contrários é um erro. Dizer do bom que ele é bom, ou dizer do mal que ele é mau, é sem dúvida enunciar um único e o mesmo juízo, e exprimir a verdade, pois, sejam um, ou sejam mais, são sempre verdadeiros, e portanto, aqui, os sujeitos são contrários. Agora bem, o que faz os juízos contrários não é o referirem-se a sujeitos contrários, é o fato de se assumirem contrários face ao mesmo sujeito. Tornemos o juízo de que o bom é bom, e outro, de que o bom não é bom, admitamos também haver outro predicado que não pertence, nem pode pertencer, a bom. Nestas condições, não deveremos propor, como contrários ao juízo verdadeiro, nem os juízos que atribuem ao sujeito o que não lhe pertence, nem os que recusam atribuir-lhe o que lhe pertence, com efeito, em ambos os casos, os juízos serão em número infinito, já os que atribuem ao sujeito o que não lhe pertence, já os que não lhe atribuem o que lhe pertence. Ora, serão somente contrários os juízos em que há erro. Tais juízos têm por origem coisas sujeitas à geração, e geração significa passagem ou transição de um extremo a outro, por isso dizemos que o erro só é como uma transição. Sendo assim, o bom é ao mesmo tempo bom e não mau, a primeira destas qualidades pertence-lhe por essência, e a segunda, por acidente, pois só por acidente o bom é mau. Mas se o juízo verdadeiro é mais verdadeiro quando se refere à essência do sujeito, o juízo falso é por isso mais falso. O juízo bom não é bom é um juízo falso relativo ao que pertence por essência ao bom, enquanto o juízo bom é mau se refere ao que pertence ao bom por acidente. Daí resulta que o juízo enunciador da negação de bom será mais falso do que o que enuncia o contrário de bom. E o erro máximo consiste, em vista de qualquer sujeito, em formular o juízo contrário à verdade, porque os contrários são o que há de mais diferente ao mesmo gênero. Se, portanto, dos dois juízos um é contrário ao verdadeiro, e se o que exprime a negação é mais contrário, torna-se evidente que este último será o verdadeiro contrário. Quanto ao juízo bom é mau, é uma simples combinação de juízos, pois é necessário subentender sempre que o bom não é bom. Por outro lado, se é verdade que, mesmo em outros casos, as coisas só podem comportar-se de modo análogo a este, então, no caso vertente, a exatidão do que dissemos pode parecer garantida, pois, ou a contrariedade reside sempre na negação, ou não reside em parte alguma. Ora, para os termos sem contrários, o juízo falso é o contrário ao verdadeiro, por exemplo, julgar que o homem não é homem é formular um falso juízo. Se estas negações forem contrárias, as demais negações sê-lo-ão também. Dizer que o bom é um juízo paralelo do que diz o não é bom, e julgar que o bom não é bom, é julgar também que o não bom é bom. Se tomarmos o juízo não é bom, um juízo verdadeiro, qual será o contrário? Não é de certeza o juízo não bom é mau, pois este poderia ser verdadeiro, quando um juízo verdadeiro não pode ser contrário a um juízo verdadeiro, e, com efeito, como pode suceder que algo que não é bom seja mau, resulta daí que os dois juízos podem ser simultaneamente verdadeiros. Também não é o juízo não é mau, visto que este poderia, também ele, ser verdadeiro, pois estas qualidades podem estar presentes a um tempo. Reis 24 atá-nos que o juízo não é bom tem por contrário o não bom é bom, que, de fato,
é um juízo falso. Pelo mesmo modo concluímos que o juízo bom não é bom é o contrário do juízo bom é bom. Não haverá nenhuma diferença manifesta, mesmo se fizermos afirmação universal, só que, então, o contrário será universal negativa. Por exemplo, o juízo que se enuncia tudo o que é bom terá por contrário o juízo nada do que é bom é bom. O juízo bom é bom, se bom for assumido universalmente, é idêntico ao juízo que exprima que o que é bom, e este não difere em nada do juízo que diz tudo o que é bom é bom. O mesmo se afirma dos juízos acerca do não bom. Se, pois, tudo se passa deste modo no juízo, e se as afirmações e as negações proferidas pela voz são símbolos das que estão na mente, conclui-se que a afirmação tem por contrário a negação acerca do mesmo sujeito universal. Assim, as proposições tudo o que é bom ou todo homem é bom têm por contrários nada do que é tão é bom, ou nenhum bom é bom, ou nenhum homem é bom. É evidente que nenhum juízo verdadeiro, nem uma proposição verdadeira, podem ser contrários de outro juízo verdadeiro e de outra proposição verdadeira. As proposições contrárias são as que afirmam e predicam qualidades contrárias, enquanto as proposições verdadeiras são susceptíveis de ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ora, os contrários não podem pertencer simultaneamente ao mesmo sujeito. Fim do livro 2. Pare Hermeneias.